Vamos prosseguir, vamos continuando. Então, segunda cena de hoje. Bora continuar a análise. といるんだろ。はい。何度言ったらわかるんだい。テレビの音がうるさいよ。すいません。まったく近頃の若いやつは。Ok, vamos ver esta frase aqui, esta parte agora. Primeiro a tiazinha tá batendo na porta dele ali, né? Plá, 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 plá. Chotto, irandaro. Esse chotto é interessante porque talvez você tenha aprendido ele como pouco, né? Um pouco, mas eles usam às vezes para chamar alguém também, como se fosse o nosso oh, ei. Ou às vezes até pode ser um pouco mais simpático, chotto. Pode ser até um com licença algumas vezes no sentido de chamar a atenção de alguém, tá? Irandaro, irandaro. Ir é estar, haver. O daro, muitas vezes ele é como um complemento, tipo, complemento não, uma confirmação da informação, né? Nesse caso, irandaro, você tá, não tá? Não é não? Esse né não, não é? É o sentido do daro. E o que é esse aqui depois do ir? Quando eles estão explicando, perguntando algo, é comum isso daqui aparecer na linguagem falada. Então, irandaro, o não necessariamente vai mudar a tradução da frase, mas tem essa nuance. Às vezes tá querendo aprofundar mais no tópico, a tradução não muda, tá? Irandaro, está aí, não tá? Eu sei que você tá aí. Chotto, irandaro. E daí ele abre a porta e fala, Hai. Pode ser, né? Sim, ou oi, no sentido de oi, tô aqui, sim. Tá? Não, não oi, como se fosse um cumprimento. Tipo, oi, tudo bem? Você não vai usar hi. É só uma resposta dele em relação ao que ela tá falando. E daí a tiazinha lança essa daqui. Nando itara wakarundai. Nando itara wakarundai. Esse nando pode ser quantas vezes ou várias vezes, dependendo do contexto, a gente já vai ver outros exemplos. E aqui nós temos um itará, yutará, dá para falar também, vem de yu, que é o verbo falar. Então, itará poderia ser um se falar, só que nessa situação aqui, ó, nando itará wakarundai. Wakaru é de entender. Temos o de novo, como eu falei, quando eles estão contando, perguntando algo, pode aparecer na linguagem falada. E esse daí é como um da mesmo, que pode aparecer ali no final da frase, afirmando algo, só que aqui ela falou num tom interrogativo, né? Então seria o mesmo que wakarunda. Só que esse daí é só outro jeito de falar. Só uma variação aí na fala. Não tão comum, mas às vezes pode aparecer assim de personagens, como se fosse um dialeto até, eu diria. Nando itara wakarundai. Então, quantas vezes o itara, eu estava falando sobre ele, né? Quantas vezes eu tenho que falar para você entender? Quantas vezes eu vou falar e você vai entender mais ao pé da letra? Nando itara wakarundai. Quantas vezes eu tenho que falar para você entender? Quantas vezes eu vou falar até você entender? Em seguida, ela manda essa aqui. Terebi no oto ga urusai yo. Terebi no oto. Oto é som, barulho. Terebi, TV. E a partícula no tá ligando as duas partes. Tá ligando TV com som. E temos um ga aqui. Vai falar alguma ação ou vai declarar alguma coisa sobre o som da TV. O barulho da TV. Terebi no oto ga urusai. Urusai, barulhento. Então, terebi no oto ga urusai. Ao pé da letra seria o barulho é barulhento, né? Terebi no oto ga urusai. Tá falando que a TV tá alta. E o yo dá uma ênfase porque tá sendo falado. Sua TV tá muito alta, sua TV tá muito barulhenta. E o nando, eu vou dar mais exemplos sobre esse cara. Tá aqui, ó.
Nando ou nandomo, vamos colocar a leitura aqui, ó, nandomo, pode ter essa ideia de quantas vezes, várias vezes, pode usar tanto um quanto o outro, tá? Se tiver com o mo junto, eu diria que parece que dá um pouco mais de intensidade para o que está sendo falado. Nandomo, quantas vezes? Nando, quantas vezes ou várias vezes? Nandomo kikanai de kudasai. Vamos aqui por partes. Ó, kikanai de kudasai. Nós temos um kiku, kiku, que pode ser ouvir ou perguntar. Se eu falo desse jeito, kikanai de, eu estou falando não pergunte. Nesse caso aqui, pelo contexto, a gente entende que é perguntar. Kikanai de, não pergunte. Kikanai de kudasai, não pergunte, por favor. O kudasai pode ter essa nuance de por favor. Kikanai de kudasai, não pergunte, por favor. Mas foi usado nandomo no começo da frase. Portanto, várias vezes. Nandomo kikanai de kudasai, não pergunte várias vezes. Não fica perguntando várias vezes. Ano eiga omoshiroi yo. Ano eiga wa omoshiroi yo. Poderia colocar um wa aqui também, mas no informal muitas vezes eles omitem a partícula. Eiga significa filme. Ano eiga, aquele filme. Omoshiroi. Omoshiroi é que é interessante, legal, nesse caso. E o yo pode dar uma ênfase, mas como eu até comentei hoje, muitas vezes em português dá para adaptar como se fosse um viu ou em. Aquele filme é interessante, hein? Viu? Aquele filme é interessante. Ano eiga omoshiroi yo nandomo mita. Miru, ver, assistir. No passado, mita. Agora, nandomo mita. Eu vi várias vezes, eu assisti várias vezes. Então é nesse sentido. Aqui ela tinha usado nando itara wakarundai. Quantas vezes que eu vou falar para você entender? Quantas vezes eu tenho que falar até você entender? E daí, seguindo a cena, ele responde suimasen, que é uma versão um pouco mais informal, mas muito usada na fala no dia a dia, de sumimasen, né? Sumimasen. No seu livro, na sua apostila de japonês, vai estar lá como sumimasen. Mas no cotidiano é muito comum, ao invés de sumimasen, eles falarem suimasen. Suimasen, como se fosse um pouco mais rápido, um pouco mais encurtado. E a véia resmunga. Mataku chikagoro no akai yatsu wa. Esse mataku, quando eles estão irritados, eles podem usar. É tipo um que saco, viu? Pelo amor, viu? Mataku chikagoro no wakai yatsu wa. A partícula wa é em relação a algo. Então, o que que ela tá de saco cheio? Tô de saco cheio, viu? Esses jovens de hoje, viu? Um saco. O wa tá se referindo a isso, né? Os jovens de hoje em dia são o que que tem em relação a eles? Eles são um saco, eles são, né, pelo amor, que irritantes. Wakai significa jovem e yatsu pode ser um cara, pessoa. É bem informal, muitas vezes é até meio rude, né? Yatsu, tipo, aquele cara lá, né? Um cara, assim, quando eu tô falando meio desdenhando. Wakai Yatsu, esses jovens aí. E Chikagoro, de hoje em dia, né? Os jovens dos dias atuais, porque eu tô ligando através da partícula no. Chikagoro no Wakai Yatsu, os jovens de hoje, os jovens de hoje em dia. Mataku, que saco, viu? Que irritantes, pelo amor. Coloquei mais exemplos com mataku. Aqui mais uma vez nessa ideia de que saco, quando você está com raiva. Mataku, baka nan dakara. Baka, você deve ter aprendido vendo anime. Baka, idiota. Dakara pode ser uma justificativa. É porque alguma coisa. E esse nan é comum usar aqui depois de adjetivos, de substantivos, quando estão explicando algo. Não muda a tradução, mas é comum aparecer
na linguagem falada, quando tá explicando alguma coisa, por exemplo. Baka nanda kara, porque você é um idiota. Adaptando um pouco, né? Que saco, pelo amor, você é muito burro, mano. Nossa, que irritante, porque você é muito burro. Mas, um ponto interessante aqui. Mataku pode ser usado como advérbio também. Como assim? Modificando alguma ação, como na frase aqui embaixo. Watashi wa eigo ga mattaku hanasenai. Hanasenai é de não saber falar, não conseguir falar. Então, mattaku hanasenai é tipo não sei falar nada, não sei nada mesmo. No caso de inglês. Eigo ga hanasenai, se eu falar isso eu não sei falar inglês, não consigo falar ego em inglês. Agora, eigo ga mattaku hanasenai, não sei falar nada de inglês. Watashi wa, falando sobre watashi, eu. Beleza? Vamos voltar aqui para a frase, vou ler mais uma vez e daí vou tocar a cena de novo. Chotto iru daro? Oh, você tá aí, não tá? Hai, tô aqui. Nando itara wakarundai. Quantas vezes eu vou falar até você entender? Quantas vezes eu tenho que falar para você entender? Terebi no oto ga urusai yo. Sua TV tá muito alta, sua TV é barulhenta. Sumimasen, desculpa. Mattaku chikagoro no akai yatsu wa. Que saco, viu, esses jovens de hoje. Vamos assistir a cena de novo? ちょっといるんだろはい。何度言ったらわかるんだい。テレビの音がうるさいよ。すいません。まったく近頃の若いやつは。 Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.